Se você é forte, pegue o máximo que puder antes e durante as negociações e aí mais tarde você pode devolver uma parte do que pegou, concedendo o que você menos valoriza para ficar parecendo generoso. Não se preocupe com sua reputação ou em criar confiança. É interessante ver como as pessoas se esquecem rápido do que você prometeu e não cumpriu, quando você é forte e está em posição de lhes oferecer algo que é do interesse delas. Portanto, um governante prudente não deve manter a palavra se agindo assim contraria seus próprios interesses. Se os homens fossem todos bons, este preceito não seria bom, mas como eles são maus, e não cumprem o que lhe prometem, você não está obrigado a cumprir sua palavra com eles. Nem jamais faltaram bases legítimas para um príncipe que desejasse se desculpar pelo não cumprimento de uma promessa. Nicolau Maquiavel, O Príncipe, de 1469 a 1527. Jade em vez de ladrilho. No início de 1821, o ministro do exterior russo, Kapodestria, escutou a notícia pela qual estava esperando havia muito tempo: um grupo de patriotas gregos iniciara uma rebelião contra os turcos. A Grécia, na época, fazia parte do Império Otomano, com a intenção de expulsá-los e estabelecer um governo liberal. Destria, um grego de origem nobre, sonhava havia muito tempo em envolver a Rússia nos assuntos gregos. A Rússia era uma potência militar em desenvolvimento. Ao apoiar a revolução, supondo-se que os rebeldes vencessem, ela ganharia influência sobre uma Grécia independente e os portos do Mediterrâneo para sua marinha. Os russos também se viam como protetores da Igreja Ortodoxa grega, e o Czar Alexandre era um homem profundamente religioso. Liderar uma cruzada contra os turcos islâmicos deixaria satisfeita sua consciência moral assim como os interesses políticos russos. Era bom demais para ser verdade. Apenas um obstáculo se interpunha no caminho de Destria: o príncipe Clemens von Metternich, o ministro das Relações Exteriores austríaco. Anos antes, Metternich havia trazido a Rússia para uma aliança com a Áustria e a Prússia chamada de Sacra Aliança. O objetivo era proteger os governos destas nações da ameaça de revolução e manter a paz na Europa depois do tumulto das guerras napoleônicas. Metternich fizera amizade com Alexandre e, percebendo que os russos poderiam intervir na Grécia, ele tinha enviado ao czar centenas de relatórios afirmando que a revolução era parte de uma conspiração em toda a Europa para acabar com as monarquias no continente. Se Alexandre prestasse ajuda à Grécia, seria um joguete na mão dos revolucionários e estaria violando o propósito da Sacra Aliança. Destria não era tolo, sabia que o desejo de Metternich era, na verdade, impedir a Rússia de expandir sua influência no Mediterrâneo, o que abalaria a Inglaterra e desestabilizaria a Europa, o maior temor de Metternich. Para Destria era simples: ele e Metternich disputavam quem teria mais influência sobre o czar. E Destria levava vantagem. Ele via o czar com frequência e podia neutralizar os poderes persuasivos de Metternich com o constante contato pessoal. Os turcos inevitavelmente agiam para reprimir a rebelião grega, e conforme cresciam as atrocidades contra os gregos, parecia quase certo que o czar interviria. Mas em fevereiro de 1822, quando a revolução estava chegando ao ponto de fervura, o czar fez o que aos olhos de Destria foi um erro fatal: concordou em mandar um enviado a Viena para discutir a crise com Metternich. O príncipe adorava atrair negociadores a Viena, onde os encantava até não poder mais. Destria sentiu a situação escapar-lhe das mãos. Agora ele só tinha uma opção: escolher o enviado que iria a Viena e colocá-lo ciente de todos os detalhes. A escolha de Destria foi um homem chamado Tatishev, que tinha sido embaixador da Rússia na Espanha.
Tatishev era um negociador astuto e experiente. Convocado para uma reunião pouco antes de partir, ele ouviu atentamente enquanto Destria expunha os riscos. Metternich tentaria encantar e seduzir Tatishev, para impedir o Zar de intervir. Ele se oferecia para negociar um acordo entre os russos e os turcos, e, é claro, solicitaria um fórum europeu para discutir a questão. Esta era a manobra preferida de Metternich. Ele sempre conseguia dominar estes fóruns e de alguma forma obter o que queria. Tatishev não devia se deixar enfeitiçar. Ele daria a Metternich um bilhete de Destria provando que a Rússia tinha direito de vir em auxílio de seus companheiros cristãos que sofriam nas mãos dos turcos. Em hipótese alguma, concordaria com a participação da Rússia no fórum. Na madrugada de sua partida para Viena, Tatishev foi chamado inesperadamente para uma reunião com o próprio Zar. Alexandre estava nervoso e em conflito. Sem saber das instruções de Destria, ele falou para Tatishev dizer a Metternich que ele queria ao mesmo tempo agir de acordo com a aliança e cumprir sua obrigação moral na Grécia. Tatishev decidiu que teria de retardar a entrega desta mensagem ao máximo possível, ela tornaria seu trabalho confuso demais. Em seu primeiro encontro com Metternich em Viena, Tatishev avaliou o ministro austríaco. Ele o viu como uma pessoa bastante fútil, aparentemente mais interessado em beilas da fantasia e mocinhas do que na Grécia. Metternich parecia desligado e um tanto desinformado. O pouco que ele disse sobre a situação na Grécia traía confusão. Tatishev leu o bilhete de Destria para ele, e, como que sem pensar, Metternich perguntou se estas também eram as instruções do Zar. Colocado em xeque, Tatishev não podia mentir. Sua esperança agora era a de que as instruções um tanto contraditórias do Zar confundissem ainda mais o príncipe, deixando Tatishev um passo à frente. Nos próximos dias, Tatishev divertiu-se muito na encantadora cidade de Viena. E aí teve outro encontro com Metternich, que lhe perguntou se podiam iniciar as negociações com base nas instruções do Zar. Sem dar tempo para Tatishev pensar, Metternich perguntou em seguida quais seriam as exigências da Rússia nesta situação. Parecia justo, e Tatishev respondeu que os russos queriam fazer da Grécia um protetorado, conseguir a aprovação da aliança para a intervenção russa na Grécia, e assim por diante. Metternich recusou todas as propostas, dizendo que seu governo jamais concordaria com isso. Então Tatishev pediu que ele sugerisse outras ideias. Em vez disso, Metternich entrou em uma discussão abstrata sobre revoluções, sobre a importância da Sacra Aliança e outras irrelevâncias. Tatishev saiu confuso e um tanto aborrecido. Ele queria afirmar uma posição, mas estas discussões eram informais e deselegantes. Sentindo-se perdido, ele não fora capaz de direcioná-las para onde queria. Dias depois, Metternich chamou Tatishev de novo. Parecia constrangido, até desgostoso. Os turcos, disse, tinham acabado de lhe mandar um bilhete afirmando que os russos estavam por trás da confusão na Grécia e pedindo para transmitir ao Zar a determinação deles de lutarem até a morte para garantir o que era deles. Em um tom solene, sugerindo estar aborrecido com a falta de diplomacia dos turcos, Metternich disse achar indigno de seu país transmitir esta vergonhosa mensagem ao Zar. Ele acrescentou que os austríacos consideravam a Rússia como sua aliada mais fiel e apoiariam suas condições para resolver a crise. Finalmente, se os turcos se recusassem a ceder, a Áustria romperia relações com eles. Tatishev ficou bastante comovido com esta súbita demonstração de solidariedade carregada de emoção. Talvez os russos tivessem interpretado mal o príncipe, talvez ele estivesse realmente do lado deles.
Temendo que Destria entendesse errado, Tatishev relatou este encontro apenas para usar. Dias depois, Alexandre respondeu que, a partir daquele momento, Tatishev se reportaria apenas a ele, Destria estaria excluído das negociações. O ritmo dos encontros com Metternich se acelerou. De certa forma, os dois homens discutiam apenas soluções diplomáticas para a crise, não se falou mais no direito da Rússia de intervir militarmente na Grécia. Finalmente, Metternich convidou Czar para assistir a um fórum sobre a questão em Verona, Itália, meses depois. Na ocasião, a Rússia lideraria o debate sobre como melhor resolver o problema, ela estaria no centro das atenções, com o Czar sendo justamente homenageado como o salvador da Europa na cruzada contra a Revolução. O Czar concordou em participar muito satisfeito. De volta a São Petersburgo, Destria vociferava com quem o escutasse, mas logo depois que Tatishev chegou em casa, o ministro das Relações Exteriores russo foi chutado do cargo de vez. E no fórum, mais tarde em Verona, como ele previra, a crise grega foi resolvida exatamente do modo que melhor servia aos interesses da Áustria. O Czar era a estrela do show, mas, pelo visto, ele não fez caso ou notou que havia assinado um documento que em sua essência impedia a Rússia de intervir unilateralmente nos Balcãs, abrindo mão, por conseguinte, de um direito de que todos os líderes russos, desde Pedro, o Grande, fizeram questão. Metternich vencerá a guerra com Destria mais completamente do que o ex-ministro jamais imaginara possível. Interpretação. O objetivo de Metternich sempre foi um acordo que melhor servisse aos interesses da Áustria no longo prazo. Esses interesses, ele decidiu, compreendiam não apenas impedir a intervenção russa na Grécia, mas manobrar o Czar no sentido de ceder permanentemente o direito de enviar tropas para os Balcãs, fonte permanente de instabilidade na Europa. Portanto, Metternich examinou as forças relativas de ambos os lados. Que influência ele tinha sobre os russos? Muito pouca, na verdade, ele era a parte mais fraca. Mas Metternich possuía um trunfo, seu estudo de muitos anos da personalidade um tanto estranha do Czar. Alexandre era um homem muito emotivo que agia somente em um estado de exaltação, ele tinha de transformar tudo em uma cruzada. Assim, desde o início da crise, Metternich plantou a semente de que a verdadeira cruzada aqui não era de cristãos contra turcos, mas de monarquias contra a revolução. Metternich também compreendia que seu principal inimigo era Destria e que ele teria de enfiar uma cunha entre Destria e o Czar. Então atraiu um enviado até Viena. Em negociações individuais diretas, Metternich era um jogador de xadrez no nível de um grão-mestre. Com Tatishev como com tantos outros, ele primeiro reduzia as suspeitas do adversário bancando-o vaidoso e afetado, até mesmo um aristocrata pouco inteligente. Em seguida ele começava a falar das negociações, atolando-as em discussões legalistas, abstratas. Isso o fazia parecer ainda mais idiota, conduzindo Tatishev na direção errada, mas também deixando-o confuso e irritado. Um negociador confuso e exasperado tende a cometer enganos, tais como revelar demais sobre o que pretende, sempre um erro fatal. Um negociador confuso é também seduzido com mais facilidade por demonstrações emotivas. Neste caso, Metternich usou o bilhete dos turcos para encenar um pequeno teatro no qual parecia revelar uma súbita mudança em suas simpatias. Isso deixou Tatishev por meio dele, o Czar totalmente enfeitiçado. A partir de então, reestruturar a discussão para se adequar ao propósito de Metternich foi brincadeira de criança.
A oferta de encenar um fórum no qual o czar brilharia era fascinante, e também parecia oferecer à Rússia a chance de maior influência nos assuntos europeus, o que Alexandre mais queria. Na verdade, o resultado foi oposto. Alexandre acabou assinando um documento que excluía a Rússia dos Balcãs, o objetivo de Metternich o tempo todo. Sabendo como as pessoas se deixam seduzir facilmente pelas aparências, o ministro austríaco deu ao czar a aparência de poder, sendo o centro das atenções no fórum, enquanto ele mesmo mantinha sua substância, tendo o documento assinado. É o que os chineses chamam de dar a alguém um pedaço vistoso de ladrilho pintado em troca de jade. Como Metternich demonstrou com frequência, o sucesso de uma negociação depende do nível de preparação. Se você entra com uma vaga ideia do que deseja, vai se ver trocando de posição dependendo do que o outro lado coloca sobre a mesa. Você pode se deixar levar para uma posição que parece apropriada, mas não atende a seus interesses no final. A não ser que você analise cuidadosamente seu poder, é bem provável que suas manobras sejam contraproducentes. Antes de tudo, você precisa se ancorar determinando com o máximo de clareza suas metas a longo prazo e sua influência para alcançá-las. Essa clareza o manterá paciente e calmo. Permitirá também que você faça às pessoas concessões que parecem generosas, mas que na verdade se revelam medíocres, porque elas não ferem seus verdadeiros objetivos. Antes de iniciar as negociações, estude seus adversários. Revelar as fragilidades e desejos insatisfeitos de seus oponentes lhe dará um tipo diferente de vantagem, a habilidade para confundi-los, deixá-los dominados pelas emoções, seduzi-los com pedaços de ladrilho. Se possível, finja-se um pouco de tolo. Quanto menos as pessoas compreenderem você e o lugar para onde está indo, mais espaço você tem para manobrá-los para um beco sem saída. Todo mundo quer alguma coisa sem ter ideia de como obtê-la, e o aspecto realmente intrigante da situação é que ninguém sabe muito bem como conseguir o que deseja. Mas, como eu sei o que eu quero e do que os outros são capazes, estou totalmente preparado. Príncipe Clemens von Metternich, de 1773 a 1859. Chaves para a guerra. Conflitos e confrontos em geral são coisas desagradáveis que despertam emoções desagradáveis. Desejando evitar esse aborrecimento, as pessoas muitas vezes tentam ser gentis e conciliadoras com quem está à sua volta, na crença de que isso evocará a mesma reação em troca. Mas com frequência a experiência prova que esta lógica está errada. Com o tempo as pessoas a quem você trata com gentileza vão achar isso muito normal e não darão o devido valor. Elas o verão como alguém que é fraco e que pode ser explorado. Ser generoso não evoca gratidão, mas cria uma criança mimada ou alguém que se ressente de um comportamento percebido como caridade. Quem acredita, ao contrário de todas as evidências, que gentileza gera gentileza em troca está condenado ao fracasso em qualquer tipo de negociação, sem falar do jogo da vida. As pessoas reagem de um modo delicado e conciliador só quando é do interesse delas e quando são obrigadas a isso. Sua meta é criar esse imperativo fazendo que seja penoso para elas lutar. Se você alivia a pressão de um desejo para ser conciliador e conquistar a confiança delas, só lhes dará uma abertura para procrastinarem, enganarem e se aproveitarem de sua gentileza. A natureza humana é assim ao longo dos séculos. Quem disputou guerras aprendeu esta lição da maneira mais difícil. Quando nações violam este princípio, os resultados quase sempre são trágicos. Em junho de 1951,
Por exemplo, o exército americano suspendeu sua ofensiva extremamente eficaz contra o Exército da Libertação do Povo Chinês na Coreia porque os chineses e os norte-coreanos haviam sinalizado que estavam prontos para negociar. Em vez disso, eles prolongaram as conversas o máximo possível enquanto recuperavam seus exércitos e reforçavam suas defesas. Quando a negociação fracassou e a guerra recomeçou, as forças americanas descobriram que sua vantagem no campo de batalha estava perdida. Este padrão se repetiu na Guerra do Vietnã e até certo ponto também na Guerra do Golfo em 1991. Os americanos agiram em parte por um desejo de reduzir as baixas, em parte para serem vistos tentando encerrar estas guerras o mais cedo possível, para parecerem conciliadores. O que eles não perceberam foi que o incentivo do inimigo para negociar de boa fé se perdeu no processo. Neste caso, tentar ser conciliador e salvar vidas conduziu a guerras muito mais demoradas, mais sangrentas, uma verdadeira tragédia. Se os Estados Unidos tivessem continuado a avançar na Coreia, em 1951, poderiam ter constrangido os coreanos e os chineses a negociarem em seus próprios termos, tivessem continuado suas campanhas de bombardeios no Vietnã, poderiam ter forçado os norte-vietnamitas a negociar em vez de procrastinar, tivessem continuado sua marcha até Bagdá, em 1991, poderiam ter forçado Saddam Hussein a abandonar o cargo como uma condição de paz, impedindo uma futura guerra e salvando inúmeras vidas. A lição é simples: continuando a avançar, mantendo inexorável pressão, você força seus inimigos a reagir e eles acabam negociando. Se você avança um pouco mais todos os dias, as tentativas de retardar as negociações só enfraquecem a posição deles. Você está demonstrando sua decisão e determinação, não por meio de gestos simbólicos, mas administrando a dor real. Você não continua a avançar a fim de se apoderar de terras ou bens, mas para se colocar na posição mais forte possível e vencer a guerra. Depois de fazê-los se acomodar, você tem espaço para fazer concessões e devolver parte do que tomou. No processo você poderia até parecer gentil e conciliador. Às vezes você vai se encontrar segurando a mão fraca, a mão sem nenhuma influência. Nesses momentos, é ainda mais importante continuar avançando. Ao demonstrar força e decisão, ao manter a pressão, você disfarça suas fragilidades e ganha bases que o deixarão criar para si mesmo uma vantagem significativa. Em junho de 1940, pouco depois que a Blitzkrieg destruiu as defesas da França e o governo francês se rendeu, o general Charles de Gaulle fugiu para a Inglaterra. Ele esperava se estabelecer ali como o líder da França livre, o legítimo governo no exílio, em oposição ao governo de Vichy dominado pelos alemães que agora governava grande parte do país. As chances estavam fortemente contra de Gaulle, ele nunca fora uma figura de destaque dentro da França. Muitos soldados franceses e políticos mais famosos podiam reivindicar o papel que ele queria, ele não tinha influência para fazer os aliados reconhecerem-no como o líder da França livre e sem o reconhecimento deles ele não poderia fazer nada. Desde o início, de Gaulle ignorou as probabilidades e se apresentou a todos como o único homem capaz de salvar a França depois de sua vergonhosa rendição. Ele transmitia para a França discursos instigantes pelo rádio. Excursionava pela Inglaterra e pelos Estados Unidos fazendo figura com seu sentido de propósito, colocando-se no papel de uma espécie de Joana d'Arc moderna. Ele fazia contatos importantes com a resistência francesa.
Winston Churchill admirava de Gaulle, mas com frequência o achava insuportavelmente arrogante, e Franklin Roosevelt o desprezava. Repetidas vezes os dois líderes tentaram convencê-lo a aceitar o controle dividido da França livre. Mas sua resposta era sempre a mesma: ele não cederia. Ele não aceitaria nada menos do que a liderança exclusiva. Nas sessões de negociação ele era extremamente rude, a ponto de, às vezes, se retirar da sala, deixando claro que para ele era tudo ou nada. Churchill e Roosevelt amaldiçoavam o nome de Gaulle, lamentando o dia em que o deixaram assumir uma posição. Até falavam em rebaixá-lo e expulsá-lo de cena. Mas sempre voltavam atrás e, no final, lhe deram o que ele queria. Fazer outra coisa significaria um escândalo público em uma época delicada e romperia a relação que eles tinham com a resistência francesa. Estariam rebaixando um homem a quem uma boa parte do público já reverenciava. Compreenda, se você é fraco e pede pouco, pouco é o que vai conseguir. Mas se age com força, fazendo exigências firmes, até abusivas, a impressão é o oposto: as pessoas vão pensar que sua segurança deve estar baseada em algo real. Você vai conquistar o respeito, que por sua vez se traduzirá em vantagem. Quando você for capaz de se estabelecer em uma posição mais forte, pode levar isto mais adiante recusando-se a ceder, deixando claro que você está disposto a abandonar a mesa uma forma eficaz de coerção. O outro lado pode aceitar o desafio, mas você garante que isso tenha um preço, má publicidade, por exemplo. E se no final você ceder um pouco, ainda será muito menos do que as concessões a que eles o teriam forçado se pudessem. O grande diplomata britânico Harold Nicholson acreditava que havia dois tipos de negociadores: os guerreiros e os comerciantes. Guerreiros usam negociações como um meio de ganhar tempo e uma posição mais forte. Comerciantes operam segundo o princípio de que é mais importante estabelecer a confiança, moderar as exigências de cada um dos lados e chegar a um acordo mutuamente satisfatório. Seja na diplomacia ou nos negócios, o problema é quando os comerciantes supõem estar lidando com outro comerciante só para descobrir que enfrentam um guerreiro. Seria útil saber antes que tipo de negociador você enfrenta. A dificuldade é que guerreiros hábeis se farão mestres em disfarces. A princípio, parecerão sinceros e afáveis, depois revelarão sua natureza guerreira quando já é tarde demais. Ao solucionar um conflito com um inimigo que você não conhece bem, é sempre melhor proteger-se representando você mesmo o papel de guerreiro, negociar enquanto avança. Sempre haverá tempo para recuar e consertar as coisas se você for longe demais. Mas, se virar presa de um guerreiro, você será incapaz de recuperar seja lá o que for. Em um mundo em que o número de guerreiros é cada vez maior, você tem de estar disposto a empunhar a espada também, mesmo que no fundo seja um comerciante. Imagem: o grande porrete. Você pode falar com voz suave e gentil, mas o outro lado vê que você tem algo assustador na mão. Ele não precisa sentir a dor real disso batendo em sua cabeça, ele sabe que o porrete está ali, que ele não vai desaparecer, que você já o usou antes e que ele machuca. Melhor encerrar as discussões e negociar um acordo, a que preço for, do que se arriscar a levar uma porretada dolorosa. Autoridade: não nos consideremos vitoriosos até o dia seguinte à batalha, nem derrotados até 4 dias depois. Carreguemos sempre a espada em uma das mãos e o ramo de oliveira na outra, sempre prontos para negociar, mas negociando só enquanto avançamos. Príncipe Clemens von Metternich, de 1773 a 1859. Inverso. Na negociação como na guerra, você não deve se deixar empolgar,
existe o perigo de avançar demais, de falar demais, até o ponto em que você cria um inimigo exasperado que agirá para se vingar. Foi assim depois da Primeira Guerra Mundial com os aliados, que impuseram condições tão duras à Alemanha nas negociações de paz que inegavelmente lançaram os fundamentos para a Segunda Guerra Mundial. Um século antes, por outro lado, quando Metternich negociava, era sempre seu objetivo impedir que o outro lado se sentisse injustiçado. Seu propósito em qualquer acordo era negociar e jamais satisfazer a ganância ou punir o outro lado, mas proteger seus próprios interesses.